Fala galera, que tá no Facebook. O Facebook tá aqui embaixo, né? Galera de Facebook, galera do Instagram, beleza? Vou avisar aqui pro pessoal que tá no YouTube que tá rolando por aqui direto porque não funcionou no YouTube, só o chat tá funcionando. Empreendedor é assim, né? Tem que se virar nos 30 e a gente tá fazendo isso aqui agora para poder realizar aí um ótimo evento para vocês. A parte fundamental é que a gente está sempre se mexendo, né? Sempre trabalhando para poder realizar. Eu vou botar aqui agora para a galera do YouTube, que o link vai ficar transmitido diretamente no Instagram. Aqueles que quiserem acompanhar por lá, podem acompanhar por lá, né? Acompanhem por lá. Beleza? Enquanto isso a gente vai por aqui. Pessoal, seguinte, obrigado aí por estarem aqui. Instagram e Facebook funcionando, e o YouTube deu tilt aqui com a gente, mas o empreendedor é assim, ele tem que reagir, não dá para ficar parado enquanto o mundo se movimenta, né? O tempo inteiro a gente está ali se retroalimentando e fazendo a coisa acontecer. Queria agradecer aí nesse plano de contingência, meu amigo Tibério Lemes, meu grande anjo da guarda da tecnologia, o cara que está ao meu lado em todos os momentos e me ajudou aqui agora a tentar resolver os problemas, né? Hoje de manhã a gente testou várias vezes a ferramenta, mas agora nessa hora não funcionou. Legal, galera, é o seguinte, eu há 2 semanas atrás tive a ideia de fazer esse encontro aqui, e o objetivo dele era construir aí com todo mundo um conceito diferente de trabalho, né? Fazer com que esses webinários, esses movimentos viessem com todo mundo, né? Viessem com o conceito de cada um. E a ideia inicial era falar principalmente sobre os medos, né? Quais são os medos que travam o empreendedor? O que faz com que ele não consiga se mexer? Como é que ele faz para poder realizar os seus objetivos, né, dentro desse grande ambiente hostil? A parte louca dessa história é que durante anos, né, empreendendo e convivendo com o empreendedor, o que eu tenho para construir com vocês é que, gente, impressionante, o medo nunca acaba. Todo dia a gente tem medo, todo dia a gente constrói algo que não tem uma ciência exata para acontecer. A parte mais interessante dessa história é que todo mundo passa por isso. Agora, essa semana montei um projeto chamado O Pai Empreendedor. Quem me segue aí no Instagram já viu que eu até já compartilhei ele com a galera novamente, e ele fala exatamente sobre isso, sobre os medos, os medos que o empreendedor tem que enfrentar quando ele se depara com uma situação inusitada, se depara com uma situação diferente, e essa condição faz com que ele tenha que reagir, e em muitos momentos ele trava. E aí eu estava falando com um monte de gente sobre como isso é difícil, né? A gente reagir de forma estruturada, a gente conseguir construir alguma coisa de forma consciente. E era difícil para mim chegar e construir essa temática de forma sequencial. A parte interessante dessa história é que todo mundo tem medo e eles são cada vez mais diferentes, né? Então, quando eu estava andando aqui nas minhas andanças empresariais, o que eu percebi é que todas as pessoas que me mandaram tinham uma linha muito parecida, e eu anotei aqui os principais movimentos desse conceito do empreendedor, né? E aí, entrando aqui no meu primeiro tópico, o que as pessoas mandaram bastante, eu recebi quase 100 e-mails, né? Eu mandei e-mail marketing, botei no Facebook, botei no Instagram, muita gente compartilhando lá o que gostaria de ouvir. E aí, dentro dessa jornada, o que a gente percebeu é que muita gente queria ouvir sobre o risco de se investir. E aí o tópico que apareceu era investir e não ter a certeza do retorno. Olha, realmente é complexo você conseguir construir uma relação lógica com o que você vai fazer e o resultado que você tem. No mundo dos negócios não tem ciência exata. O negócio é como se fosse um jogo, né? Você chega ali e usa suas melhores peças para poder jogar.
Isso não quer dizer que você vai conseguir acertar, não quer dizer que você vai conseguir construir, mas pelo menos você vai tentar. Então, esse momento de reconstrução de expectativa dentro da sua jornada empreendedora, ela é fundamental para você não poder travar. Quando eu estava construindo os meus negócios, o que eu mais ouvia era: por que vai dar certo isso? Já tem empresas que fazem isso no mercado, por que as pessoas comprariam de você? O que você faz? O que você faz diferente que as outras pessoas não fazem, né? Como você faz para poder construir algo que seja positivo e que tenha significado e não tenha pancada dos concorrentes dentro desse movimento? Aí eu comecei a entender que, cara, independente do que a gente faz, independente de como as coisas acontecem, em todos os momentos você precisa se retroalimentar. Em todos os momentos você precisa se reconstruir. E aí eu estava dentro dos meus pensamentos, conversando com algumas pessoas e realmente não existe a certeza do sucesso. Não existe a certeza de um negócio que vai dar certo. Se tivesse essa certeza, olha quantas pessoas milionárias teríamos, né? Era só pegar a fórmula de bolo e com essa fórmula de bolo seguir esse caminho, fazer a coisa acontecer. Mas isso realmente não acontece. Não existe uma fórmula de bolo, não existe um processo perfeito. O que existe é a persistência do empreendedor. Assim como aconteceu aqui agora, né? O tempo inteiro eu estou tentando trazer aqui a melhor solução para poder passar essa mensagem para vocês, né? Já que o YouTube deu uma pernada na gente agora, né? Então aqui o que a gente está fazendo é pensando o tempo inteiro em como reagir. Se eu não tenho condição de investir, o que eu tenho que fazer? Me estruturar, pensar, planejar, buscar informação, interagir com fornecedores, interagir com possíveis clientes. O cliente é o centro de todas as coisas. E quando você não consegue entender o que ele compra, como ele compra, o que ele deseja, como você faz para atender isso, possivelmente você não consegue também saber se você estará vivo em pouco tempo. A parte que mais me chamou a atenção é que muita gente falou também sobre um segundo ponto, que é a incerteza do futuro. Cara, realmente ninguém consegue ter noção de nada. Todo mundo tem essa dificuldade de enxergar aonde as coisas vão acontecer, aonde tudo vai, né, fazer e formatar, né? Então, dentro dessa grande jornada que é construir uma vida empreendedora, o que eu aprendi é que o medo faz parte. O tempo inteiro a gente consegue reagir, a gente consegue operar, mas a gente tem que aprender a lidar com o medo. Porque quando você não tem medo é porque você não tem comprometimento com aquilo. O medo é o sinal do seu envolvimento com a sua jornada empreendedora. Então, os empreendedores que dizem que não tem medo, rapaz, alguma coisa está errada aí. Eles não estão empreendendo de forma saudável. Portanto, a galera que marcou aqui que a incerteza do futuro é algo que constrói aí a sua jornada continuamente. Concordo com vocês em gênero, número e grau. É impossível fazer tudo acontecer sem ter ali dentro da sua ramificação, né, o medo. E aí eu me vi, né, em outubro do ano passado, quando eu comprei um curso que ia acontecer em Florianópolis, né, algo já me dizia, né, um curso da RD Summit, que é da RD Station, indico a todo mundo aí, né, fazer esse curso, que ele é realmente muito legal, né? Então eu comprei ele e parti para Floripa. Quando eu cheguei lá, comecei a ver um monte de coisas muito diferentes, tudo relacionado a marketing, tecnologia, tudo isso girando de uma forma bem inusitada. E aí eu olhei para aquilo, olhei para uma palestra que falava sobre robótica e não consegui me enxergar com os meus negócios no futuro próximo. Ali eu fiquei com medo. Olhei para frente, projetei vários anos para frente e não consegui perceber
não consegui perceber o meu tipo de negócio de consultoria funcionando da forma que ele funciona hoje. Era preciso me reinventar. E se reinventar quer dizer parar de olhar para a sua jornada atual e querer construir uma jornada diferente em cima daquilo que você faz hoje. E aí, é isso que, meu Deus do céu, trava todo mundo, né? Você constrói um negócio, esse negócio dá certo. Com base nesses resultados positivos, você cria ali a sua ancoragem, você cria ali o seu porto seguro, né? Onde você vai travar todo o seu movimento de caminhada para poder chegar no seu objetivo. Quando na verdade esse primeiro movimento é o que faz você em muitos momentos não enxergar como você precisa reagir para poder atingir os seus objetivos. Dentro dessa formatação, o que eu tenho percebido bastante nessa movimentação empresarial é que os empreendedores que têm dificuldade de realizar os seus objetivos são também aqueles que mais têm medo de olhar para o futuro e de enxergar como esse futuro vai impactar a sua jornada. Impressionante entender que, por mais que você tenha medo, isso não vai bloquear a evolução, não vai travar a transformação nem a mutação. Tudo isso vai funcionar, independente se você vai reagir ou não. Cabe a você escolher se você vai caminhar ou se você vai ficar parado, né? O tempo inteiro você é posto à prova, né? Aqueles que estão acompanhando a gente por aqui desde o início, aqueles que vieram do YouTube e participaram aqui abertamente das duas, né? Eu estou com 2 celulares abertos aqui e o meu computador funcionando para eu tentar migrar o pessoal que está lá na outra plataforma, né? Então, o empreendedor ele está sempre reagindo, está sempre construindo referências para ele não parar. Tu acha que não é legal parar? Não é mais fácil parar? Olhar o concorrente, entender que ele vai fazer uma determinada ação e essa ação vai travar o seu movimento. Então, quando você constrói o seu caminho, quando você constrói as suas referências, né, você tem aí uma dificuldade de poder referendar o que você vai fazer para poder atingir o seu objetivo, independente do cenário que você vai encontrar. E aí, a gente chega no próximo ponto, que é não saber se planejar. É o terceiro maior medo aqui dos empreendedores que construíram aí comigo essa temática. Então, eu não sei se eu vou ter retorno, por isso eu não invisto, por isso eu não empreendo. Mas a maior parte dos empreendedores fazem pesquisas de mercado. Isso não dá certeza de retorno. Isso dá, óbvio, uma margem para que ele consiga investir com mais segurança. Mas não quer dizer que isso vai dar certo, né? Então, dentro desse caminho, a maior parte deles falando que o medo maior é de não conseguir planejar a caminhada, principalmente agora que os negócios mudam com uma velocidade cada vez mais rápida, né? Então, antes você tinha uma pegada de conseguir construir um caminho, mas aquele caminho permanecia por muito tempo e isso te deixava confortável. E hoje as empresas mudam bastante em pouco tempo, o que exige de você um processo de reconstrução contínua e uma necessidade de se planejar. E se você não consegue fazer isso, realmente temos uma dificuldade estratégica funcionando nesse processo, né? Então, dentro dessa construção de ação do empreendedor, daquele que quer chegar pelos seus próprios pés a conquistar os seus objetivos, óbvio, existe o planejamento. O planejamento chega para proteger, chega para aparar as arestas. É uma espécie de Waze, né? Quando você entra para navegar, você chega lá no Waze e bota o seu objetivo. Aonde você quer chegar, como você quer atingir esse objetivo, né? E o que ele faz, planeja para você. Isso não quer dizer que ele vai seguir aquela rota, né? Até porque em algum momento você pode ter um acidente no caminho, né? Pode ter um engarrafamento que não foi previsto, né? E dentro desse processo, o que faz o empreendedor para construir os seus passos, né? Ele se reconstrói,
ele se replaneja, e isso é um objetivo final do procedimento. Então, se eu, como empreendedor, não consigo entender que a minha necessidade é me reinventar o tempo inteiro, possivelmente eu vou ter dificuldade para poder reagir. Então, se eu já tenho essa dificuldade de me organizar agora, realmente isso é uma dor. Parece para mim, parece como um empecilho para eu poder chegar num objetivo, e eu tenho essa dificuldade de visualizar como reagir, né? Olhando para cá, para esses 3 pontos que foram falados inicialmente, sobre investir e não ter retorno, a incerteza do futuro e a falta de planejamento, impressionante que eles estão totalmente coligados, né? Olha como é uma dor comum. As pessoas têm dificuldade de se organizar, mas não querem olhar para o futuro e não sabem se aquilo que elas vão fazer, né, vai funcionar. Então, dentro dessa jornada, né, o que fazer para poder implementar o processo de forma integral? Aí aparece uma característica dos empreendedores que eu gosto bastante, que é buscar informação, né? Buscar se organizar, planejar de forma consciente, porque às vezes o cara planeja com base num dado que não existe, né? Perguntar para os clientes, quem são seus clientes? O que esses caras consomem? Como esses caras vão ser influenciados nos próximos 5 anos? Aí você tem um problema, né, de negócio. Está ali, dentro do seu movimento. Possivelmente você não vai entender como isso vai funcionar, né? Vai, com certeza, atrapalhar a sua jornada, não estruturar de forma integral e estratégica tudo que você está fazendo. E aí, venho aqui com o outro medo, que é o medo 6 aqui que eu marquei, que é o medo de se arriscar. Então, se eu tenho incerteza do futuro, se eu não sei se o que eu vou investir vai me dar retorno, óbvio que eu fico com medo de arriscar. E aí a maior parte das pessoas que participam dos cursos, né, que querem se desenvolver como empreendedores, não só o empreendedor que abre um negócio, mas o empreendedor que está dentro de uma empresa e quer construir a sua carreira empreendedora lá dentro, que é o que a gente chama de intraempreendedor, né? Todo mundo tem medo de ser julgado, todo mundo tem medo de perder. O Brasil está numa crise gigante, absurda, né? Milhares de pessoas ficando desempregados todos os dias. E a parte mais louca dessa história é que o cara pega ali o seu fundo de garantia, a sua demissão, a sua indenização, então a poupança, e vai investir sem nenhum tipo de preparo, sem buscar informação, sem saber se aquilo vai realmente continuar com ele. Então, o que faz o empreendedor atualmente para poder empreender em alto nível? Ele constrói, né, dentro de si a crença de que através da busca de informação, através de um planejamento bem estruturado, com metas reais, ele consegue seguir por um caminho mais estratégico. E aí isso, de uma certa forma, trava o desespero desse cara em realizar. E aí ele consegue avançar. Aí está um ponto que muitos me perguntam do tipo, eu não sei se eu sou empreendedor, se eu vou empreender ou se eu vou buscar um novo emprego. E a minha pergunta é, o que você quer de verdade? Porque empreender não é trabalhar menos, não é ter segurança também. Assim como também ter uma carteira assinada não é segurança para ninguém, né? Acho que o mais seguro atualmente é a gente que trabalha com concurso público. Esses caras têm uma certa segurança. O resto não. As pessoas não têm essa consciência. Então, dentro do processo de desenvolvimento, o que fica mais latente é que não existe nada seguro. Não é porque hoje eu estou bem empregado numa multinacional, com uma carreira deslanchando, com projetos na minha área, trabalhando com diversas pessoas importantes, que isso vai garantir que eu esteja empregado daqui a 2 anos. As profissões do futuro, aquelas que serão responsáveis por 70% da mão de obra, né, não nasceram ainda, vão nascer nos próximos 5 anos, principalmente.
E aí você começa a entender que, caramba, como é isso? Então quer dizer que o médico não vai existir? Não, possivelmente ele vai existir, mas ele vai programar um robô que faz cirurgia. Então o carteiro não vai existir. Rapaz, o carteiro já quase não existe muito, né? Outras profissões vão começar a aparecer para poder substituir essa demanda. Independente de onde você está, do que você faz, sempre existe o risco de você se tornar obsoleto. E isso era uma dor. Muitas pessoas escreveram aqui que tinham medo de se tornar obsoletos. Independente do que você faz, da forma que você faz, realmente é preciso se reinventar para não ficar para trás, né? Aqui o grande Jorge perguntou: será que o barbeiro vai ficar obsoleto? Rapaz, basta uma empresa de cosmético, né, criar um shampoo que deixa o seu cabelo da forma que você quer e você alinha isso a um aplicativo, sabe lá como, que realmente o cabelo também fica obsoleto. O cabeleireiro e o barbeiro, né, coitados deles. Mas dentro dessa formatação, dentro desse movimento, a parte interessante de tudo isso é como você vai lidar com o passo a passo, como você vai construir, né, toda essa referência de construir coisas de qualidade, que tenham aderência com o mercado que você atua atualmente, que gerem valor para o seu cliente e que consiga enfrentar a concorrência. Porque concorrência foi mais um medo. A maior parte das pessoas, eu falei, foram quase 100 pessoas escrevendo e-mail. Se eu não conseguir somar, né, o que aconteceu pela internet, pelos e-mails, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, foi um boom de gente mandando várias sugestões de tema, mas na maior parte delas a concorrência apareceu. Então, um dos maiores medos das pessoas para empreender hoje é o concorrente. Ter uma ideia de negócio, um sonho, alguma coisa que é legal pra caramba, que vai movimentar sua família inteira, mas quando você olha para o mercado, você imagina: rapaz, não vai funcionar para mim, não vai acontecer. E você trava porque acha que alguém vai ocupar o seu espaço. Vou contar algo que aconteceu comigo, que foi muito forte assim. Em 2011, né, a gente tive uma ideia, né, aquela parte de TVs com anúncios publicitários nem tinha chegado ali ainda. E eu tive uma ideia muito maluca, né, que era passar anúncios nas televisões das academias. E aí, de bem maluco mesmo, comprei um monte de televisão de 42 polegadas e fui lá nesses espaços, né, das academias e botava essas televisões de 42 polegadas lá gratuitamente, com um aparelhinho de DVD. Pô, aparelho de DVD, olha só que coisa bizarra, cara. Um aparelho de DVD com os videozinhos que passavam em looping dos anúncios dos negócios locais. Então, a gente tinha uma galera que trabalhava junto com a gente. Eu contratei 2 pessoas, um cara para programar os vídeos e um outro para comercializar. Quando a gente vendia, a gente levava o CDzinho. Olha só que arcaico, né? Os caras fazem isso tudo por sistema, mas naquela época era DVDzinho, né? Então a galera, todo mundo querendo ver os anúncios, e de forma muito artesanal eles aconteciam, né? Aquele DVD passando ali nas academias. Até que um dia um cara agendou uma reunião comigo lá no meu escritório, e era o cara da empresa da Elemídia. A gente estava com televisões em 15 lugares diferentes. E aí esse cara praticamente me ameaçou, entre aspas, que ele ia me engolir, né? Então ele começou a falar números astronômicos do tipo: putz, a Elemídia vai entrar aqui, a gente vai aportar 5 milhões de reais em compra de equipamentos e a gente vai montar uma estrutura por satélite para poder trocar os vídeos em tempo real sem precisar da mídia. A gente também vai trabalhar nos ônibus, nos shoppings. E aquilo era muito agressivo para o meu tamanho, era muito maior do que eu. E aí eu chamei os meus sócios, na época o Paulo André e o Marco Bender, e a gente conversou bastante, e depois de uma semana pensando, a gente resolveu desinvestir. Sair do negócio, deu medo, né? Deu um desespero de perder tudo que a gente tinha ganhado de dinheiro, e a gente começou a presentear as academias que tinham aquelas televisões já que elas já tinham dado dinheiro suficiente. A gente nem pegou de volta, nem valia a pena, deixou elas lá girando. E
Até hoje, né, esse mercado não se desenvolveu muito bem, principalmente nas academias onde eu estava, né? O medo, né, da ameaça de um entrante, de um concorrente, fez com que eu não me movimentasse, fez com que eu ficasse estacionado ali, parado, sem fazer nada, sem ter nenhum tipo de reação. Antes de eu começar a brigar, eu já estava me maltratando, eu nem me dei a oportunidade de lutar pelo mercado. Muitos de academias sofrem isso hoje com as chegadas das academias embandeiradas, né? As academias em rede que brigam em bloco e batem mais forte, né? E antes delas chegarem, os caras já começam a se bater, eles já começam a sofrer sem entender exatamente como eles vão competir, como é preciso concorrer. Eu sempre gostei de jogar xadrez e depois que eu aprendi a jogar o War, né, aquilo mexeu muito com a minha capacidade de olhar o ambiente e, com base no ambiente, decidir. E esse é um ponto importante para o empreendedor. Como esse cara olha para o ambiente empresarial, entende como essas influências vão impactar o seu negócio e reage de forma inteligente para poder, né, construir uma nova caminhada para o seu negócio. Tive medo lá atrás, ganhei dinheiro com as TVs, mas perdi uma excelente oportunidade de continuar. Porque eu me movimentar, ele simplesmente parou a minha caminhada. E isso está muito de acordo com o que muitos falaram aqui, né? Como é que eu vou fazer? Vou perder dinheiro? Cara, você perde dinheiro o tempo inteiro. Toda vez que você tenta fazer alguma coisa diferente, você perde dinheiro. Tem gente que não empreende porque tem medo de perder dinheiro, mas chega na concessionária e paga 100 mil num carro zero. Daqui a 2 anos ele vale 60 mil. E se você comprou ele financiado e pagou ele em 3 anos, cara, tu perdeu mais de 70 mil. Essa é a coisa engraçada. Eu não gosto de empreender porque eu vou perder dinheiro, mas muitos perdem dinheiro com tantas coisas que não são empreendimentos. E será que o carro te traz dinheiro, né? Será que ele traz essa referência de você conquistar novas coisas? Isso tudo tem que estar no teu planejamento, tem que estar na tua estratégia, faz parte do teu movimento, né? Eu estou vendo a Gabi. Gabi, tudo bem? Gabi está falando aqui que na empresa dela ela está sofrendo com isso, né? Uma rede hospitalar chegando perto do negócio dela, isso está atrapalhando a evolução. Isso acontece mesmo com todos os tipos de negócio. Quando eu era do segmento de laboratório, isso aconteceu. Eu era funcionário, trabalhava como gerente de marketing, né? E eu fui fazer uma pesquisa de mercado para entender como os laboratórios pequenos iam reagir com a entrada dos grandes laboratórios. A Mil, naquela época, estava costurando a compra de um laboratório chamado Sérgio Franco. E óbvio que quando um cara muito grande desse compra um laboratório, na verdade ele está trabalhando a extensão de linha. Ele está tentando economizar a sua linha de custo para poder, dentro dessa jornada, dentro dessa caminhada, né, construir algo mais econômico e rápido no seu processo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu me lembro até hoje que quando eu cheguei para conversar com o meu diretor lá na empresa, e eu falei para ele, eu apresentei meu relatório, foi uma pesquisa que a gente fez sobre a capacidade dos pequenos laboratórios, das pequenas pessoas, né, buscarem uma solução para poderem competir. E a parte mais louca disso tudo é que poucos deles tinham uma solução real para poder competir. E naquele momento eu enxerguei uma seleção brasileira jogando com um time pequeno, né? E como esse time pequeno ia fazer para se movimentar, e vi naquele momento que na verdade eles seriam atropelados, né? E quando eu entreguei esse relatório, o meu diretor olhou para mim e falou assim: cara, tu sabe que esse relatório pode significar a tua demissão, porque o que você está escrevendo aqui é que o nosso mercado, os nossos clientes, né, que são os laboratórios pequenos, eles não vão sobreviver no futuro. É isso mesmo? Eu parei, pensei e falei: galera, é isso mesmo. Eu não acredito que seja diferente. E não que eu seja o profeta da misericórdia lá, né? O cara que
que idealiza o caos e o fim do mundo, né? O Nostradamus que vê o ano final da existência da humanidade. Não é isso. Mas é simplesmente entender que tem uma empresa que é grande, que quer abocanhar um mercado que é milionário, e ela consegue fazer isso de forma mais inteligente porque ela tem tecnologia, e essa tecnologia consegue impactar diretamente todo mundo que está ali naquela operação, porque esses caras são muito estratégicos e vão tomar esse mercado. E foi isso que aconteceu. Hoje em dia você não consegue achar aqueles laboratórios pequenos do seu Zequinha, seu Pedro, análises clínicas, Coisas Felizes, não sei o que, análises clínicas, todos esses caras morreram, porque a Amil, o diagnóstico, aquele Brownstein, aquele Laboratório das Américas, todos esses caras engoliram esse mercado. Assim como os supermercados engoliram os mercadinhos pequenos no início, e agora eles reagiram em bloco com aquelas micro-redes de mercado. Assim como as academias fazem agora, com planos de expansão em escala quase que surreal, inaugurando praticamente uma academia por semana para competir num mercado onde você precisa de 2-3 meses para poder fazer uma obra na sua sala e deixar ela um pouco mais bonita para o seu cliente ficar um pouco mais feliz. E você olha para esse movimento, realmente ele é desesperador, porque parece que não tem a luz no fim do túnel ali. Eu estava lendo um livro, que toda hora eu falo isso, a galera acha que é sacanagem, que eu já era para ter terminado esse livro, né? Toda hora eu falo que eu estou lendo ele. É Inovação Radical. É porque eu já estou relendo ele várias vezes e em cada momento ele me traz uma mensagem diferente. É tipo a galera que lê vários tipos de papers de ciência e o tempo inteiro está se reconfigurando e pensando em uma outra coisa. Então, exatamente isso. E eu vi ali que em cada momento a gente tem muita dificuldade de conseguir construir nesse movimento algo que seja dentro dessa estratégia perpétuo, porque cada vez mais as empresas vão durar menos. Olha que louco, cara. O cara mostrou um gráfico de inovação, muito legal esse livro, Inovação Radical. Quem quiser uma dica, pega essa aí. O cara mostra um gráfico de inovação e mostra como antigamente esses gráficos, o tempo de vida das empresas era maior, né? As empresas na década de 90 duravam mais de 15 anos. Nos anos 2000 as empresas começaram a durar no máximo 10 anos. A projeção é que as empresas que vão abrir em 2020 vão ter aí 3 anos de vida. Isso não quer dizer que elas vão falir. Quer dizer que o mercado que ela vai entrar vai mudar mais rápido. Em 3 anos ela vai ter que se readequar para continuar competindo. É como se você estivesse se reinventando todos os dias. Antigamente bastava abrir um negócio, botar uma plaquinha para vender. Não tinha site, não tinha nada. Não tinha nenhum tipo de divulgação, não tinha nenhum tipo de estratégia bem definida. Você era o vendedor de água no deserto. Botava o negócio lá para acontecer e não conseguia não vender, até porque você era sozinho, pô. É fácil vender quando você está no Oceano Azul, quando ninguém compete contra você, quando a sua proposta de valor é forte e única. Dá para cobrar o preço que você quiser, dá para vender para todo mundo, pô. Agora, quando alguém vem competir na mesma seara que você está, e esse cara tenta entrar naquele terreno que você ocupa, tentando empurrar a tua barraquinha um pouco para o lado, te pedindo espaço, aí o negócio fica esquisito, cara. Porque nesse movimento você começa a entender que é preciso se reconstruir para entregar uma proposta de valor diferente. E esse medo que as pessoas disseram aqui de não conseguir prever o futuro está muito associado à sua capacidade de se reinventar e se reconstruir para continuar competitivo, porque isso gira continuamente, não para, pô, não para nunca, na verdade, né? Você construiu hoje, pensa aí no teu negócio, você construiu hoje um projeto, algo sensacional, funcionou bem pra caramba, deu certo, só que no futuro, bem próximo, alguém vai construir algo melhor, e esse algo melhor vai impactar a sua proposta de valor e vai fazer com que os seus clientes queiram coisas diferentes de você. E essa busca por coisas diferentes
vai exigir de você uma capacidade de inovação. E ter capacidade para inovar é fundamental para poder reagir e atingir os seus objetivos. Dentro da sua jornada como empreendedor, seja você um colaborador, seja você o cara que quer montar um negócio, entenda, é preciso se reconstruir todos os dias. Eu não nasci empreendedor, eu tive emprego, CLT, tenho minha carteirinha assinada até hoje ali. Quando eu entrei na universidade, as pessoas buscavam um diploma porque queriam competir no mercado de trabalho. Quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi emendar direto num MBA, porque eu queria competir no mercado de trabalho. Aquelas pessoas que não fizeram essa transição tiveram muita dificuldade para se posicionar logo de cara, quando chegavam para competir, porque tinha gente com mais título brigando pela mesma vaga. É a mesma coisa de enxergar a empresa com uma proposta de valor melhor, brigando pelo mesmo cliente. Então, quando você olha para esse movimento, né, o que fica muito engraçado é entender que o medo de se reinventar faz o cara nem tentar. A maior parte das pessoas fica acomodada no seu processo. Basta entender que quando você tem uma equipe, você precisa sim sempre incentivar esses caras para eles realizarem coisas diferentes. Então olha só que coisa interessante, se você precisa motivar, estimular continuamente a sua equipe para poder fazer coisas novas, isso quer dizer que eles também não têm essa capacidade de se reinventar, que é a mesma capacidade que o empreendedor precisa para chegar num lugar diferente. Então faz parte da gente, é do ser humano. Para eu ficar mais forte e conseguir um espaço melhor na minha vida, na minha jornada, eu tenho que me reconstruir, eu tenho que me readequar, tenho que fazer diferente, sempre. Porque em algum momento um cara vai ter o mesmo currículo que eu, vai fazer o mesmo curso que eu, ou como empresa, alguém vai copiar o meu produto, vai fazer o mesmo sistema de entrega, a mesma oferta, vai ter um site parecido, vai cobrar até o mesmo preço. E se eu ficar estagnado, eu vou ficar não parado. Quem fica estagnado no mundo dos negócios está andando para trás, porque o mercado não para. Então, tem uma outra coisa aqui muito legal que as pessoas marcaram, que era o medo de ser julgado. Olha que louco, cara. E isso aconteceu comigo pra caramba quando eu fui começar a empreender também. As pessoas olhavam para mim e eu montei os Arqueiros, né? Minha primeira empresa foi os Arqueiros. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você não acha que você é muito novo para poder empreender fazendo consultoria? Não tinha que ter mais experiência e vivenciar coisas novas? Porra, é óbvio que eu não tenho a mesma mentalidade que eu tinha quando eu comecei a empreender com os Arqueiros. Eu comecei a empresa com 21 anos, estou com 40 agora. As experiências vão se reconstruindo. Só que o que eu usava como discurso para poder convencer os clientes a me contratarem realmente acontecia, que era o seguinte: daqui a 2 anos o conhecimento que eu tenho hoje não vai servir para nada, porque o mercado já é diferente. E foi exatamente o que aconteceu. O mercado mudava e uma nova competência era exigida, um novo conhecimento era necessário para continuar construindo coisas que tivessem aderência. E aí você tinha que se reinventar. E aí eu virei um tarado compulsivo por livros, metodologias e coisas diferentes para poder fazer o negócio acontecer, para poder construir uma inteligência competitiva diferente. Porque eu sabia que daqui a pouco aquilo que eu fazia não era suficiente. Então, da mesma forma que você, que hoje tem um emprego e pensa em empreender, achando que quando o cara empreende, ele parou ali porque ele não precisa mais se desenvolver, não é assim não. Para você que acha que o cara que está no emprego, trabalha numa grande empresa, esse cara está parado, não é assim também não. Independente do lugar onde você esteja, ou empreendendo, construindo a tua jornada, ou embaixo de um CNPJ
construindo uma jornada com uma outra pessoa, independente de onde você estiver, cara, não tem jeito, você vai ter que se mexer. E muitas pessoas, quando opinaram aqui, falaram sobre isso. O que os outros vão achar se eu mudar de emprego e começar a empreender? O que as pessoas vão achar se eu fechar minha empresa porque eu estou sangrando, estou falindo? Como a sociedade vai me ver? O que eu vou falar para minha família? Olha que louco, muitos empresários estão quebrados atualmente, mantêm o negócio sangrando, entrando no buraco ainda maior, porque tem dificuldade de assumir essa realidade frente àqueles que os cercam, parentes, amigos, fornecedores, como se isso fosse vergonhoso. Mas não é, isso é um jogo, cara. Alguém ganha, no final do jogo alguém ganha. Várias empresas nascem, várias outras quebram. Aquelas que ficam vivas dependem exatamente, né, de como as coisas acontecem. Então, dentro da nossa jornada da vida, dentro daquilo que a gente faz para construir os nossos negócios, tem uma coisa que é fundamental nesse momento empresarial, que é olhar para a insegurança que é nata para todos nós. Ela é para todos nós, independente do caminho que você vai seguir, não existe segurança nele. Você vai viver a incerteza, você vai ter dificuldade de planejar lá na frente. Você não sabe que quando você tiver... Olha só, o que a gente pega bastante no Empretec atualmente. Pessoas com 25, quase 30 anos de empresa, para se aposentar na empresa são mandadas embora. Aí o cara ficou lá quase a vida inteira trabalhando, cara. Nas vésperas do cara se aposentar e foi demitido. Aí eu sempre pergunto, mas por que você ficou lá tanto tempo? Eu achava que eu ia me aposentar ali, era a minha segurança, era o meu porto seguro. E tu nunca se mexeu? Sempre ficou fazendo aquilo? Porque em algum momento você pode ser substituído, pô. Assim como uma empresa é substituída por um concorrente, um colaborador pode ser substituído por um outro colaborador. Mais dinâmico, às vezes mais inteligente, ou então mais barato. Até porque você está há muitos anos, tem uma competência animal, tem experiências surreais e não consegue, né, ter reencaixe no mercado, porque está tudo se reconfigurando. Estava numa palestra um mês atrás, o cara estava conversando comigo, ele era um executivo do ramo de farmácia, é um alto executivo, ganhava quase 40 mil reais de salário, e o cargo dele foi ocupado por um cara 15 anos mais novo, que ganhava 10 mil reais a menos. E a maior dificuldade dele se reposicionar é que ele não conseguia alguém para pagar o salário que ele já ganhava, nem mesmo pagar aquele do cara mais jovem, porque o cara sabia que ele ia trabalhar inconformado. Então olha o desespero, né? Eu não tenho estrutura, não tenho aquilo que era seguro, porque apostei em alguma coisa que era certa. Então esse paradigma, esse mito, né, de que não empreender é estar mais seguro, ele cai por terra. Não empreender é não ter certeza do futuro também, porque em ambas as esferas não dá para ter certeza de nada. Não empreender porque os concorrentes vão bater forte, isso é uma verdade, né? Em qualquer mercado, independente de onde você vai agir, vai ter alguém que vai chegar para bater mais forte. O medo de ser julgado, o medo de não ter apoio, e por último, eu deixei aqui, o medo de não saber aonde chegar. A maior parte das pessoas tem medo de não saber onde elas vão chegar. Estranho pra caramba isso, porque impressionante você imaginar que um cara sai de casa para ir trabalhar todo dia às 8 horas da manhã para chegar na sua função, seja ela numa empresa como colaborador, ou seja essa pessoa, o próprio dono do negócio. Ele chega lá e ele vai trabalhar, mas ele não sabe aonde ele vai chegar, porque ele não tem meta, nem mesmo ele se planeja, não bota nada no papel. Caramba, realmente é difícil. As pessoas têm dificuldade de estipular as suas metas porque elas têm medo de se comprometer consigo mesmo. Elas têm dificuldade de estabelecer onde elas querem chegar porque elas não sabem como vão fazer isso acontecer.
Então, dentro dessa jornada empreendedora gigantesca, a parte que mais me marcou nessa entrevista, para vocês que chegaram agora, tem gente desde o começo aí com a gente, mas para vocês que chegaram agora, quando eu escolhi a temática de falar sobre os medos do empreendedor, eu quis fazer ela de forma colaborativa. Pedi várias sugestões por Facebook, por Instagram, pedi também várias sugestões por e-mail. Diversas pessoas mandaram várias coisas legais. Eu fiquei aqui tabulando as respostas para tentar chegar num consenso e abordar meio que os principais tópicos que essas pessoas levantaram. E de todas elas, o que mais me marcou é que o maior medo é não saber aonde vai chegar. Ou seja, você sabe que tem que caminhar, sabe que não pode ficar parado, mas não tem ideia para onde você está indo, mas mesmo assim você vai. Olha que coisa interessante, a maior parte das pessoas não sabe para onde está indo. Parece um monte de zumbi andando, como se fosse uma grande engrenagem daquela do Charlie Chaplin. Lembra daquele filme que o Charlie Chaplin ficava rodando assim dentro das engrenagens? Senti muito isso nessas respostas assim. O que me deixa um pouco confortável é entender que, independente de caminhada, independente de propósito, independente do que você faz ou do que você não faz, fundamental construir o entendimento de que não existe o caminho perfeito, não existe erro zero, não existe risco zero. Viver é um risco, tu pode ser atropelado no meio da rua, pode ser assaltado, pode ser um monte de coisa, mas você tem que se mexer, né? Tem que sair para viver. É necessário fazer isso acontecer. Isso aí, Mari. Quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde vou, não sei nem que roupa eu vou, não sei nem que mala eu arrumo. Tudo isso mostra muito a dificuldade das pessoas construírem seus passos através do empreendedorismo. E eu sei que tenho muitos seguidores aqui, eu estou com mais ou menos 20 pessoas ao vivo aqui no Facebook, que é o meu celular que está embaixo. E você que está aqui no Facebook, eu tenho o celular em cima aqui, ó, que está mostrando o meu Instagram. Então eu estou com vocês aqui, né, fazendo assim. Não estou olhando para baixo nem para cima, porque sou maluco não, tá, galera? Aqui um celular está embaixo, o outro está em cima. Então, para vocês entenderem que, independente do que você vai fazer, sempre existe risco. O risco de não conseguir. Mas isso não pode ser impeditivo de você avançar, de você buscar o que você quer. No final tem mais ou menos uns 2 meses, eu e a Carol Teles, a minha grande parceira aqui, infelizmente, nesse tilt do YouTube, que até hoje, agora está tentando entrar aqui na minha telinha, né? Nesse tilt do YouTube ela não conseguiu participar com a gente, mas a gente montou um projeto chamado a Fábrica Empreendedora e a gente rodou 2 turmas na Fábrica Empreendedora já, 2 turmas com 10 pessoas, né? É muito legal conversar com as pessoas de perto e entender quais são as angústias. E a Fábrica Empreendedora ela acontece em 5 encontros, todos eles são online, né? E é um programa de mentoria que eu construí. A parte interessante disso tudo é entender que as pessoas têm muito medo de se mexer, de fazer diferente. Se eu construir um negócio e ele deu certo e funcionou daquela forma, eu tenho muito medo de mudar, de criar um novo produto, de arrumar um novo fornecedor, de talvez expandir, arrumar uma nova loja, um novo ponto, um novo lugar, vender para novos clientes, o medo de anunciar, eu tenho medo de dar certo. Eu tenho medo de que as pessoas vão falar quando eu começar a ganhar dinheiro. Até porque, quando você começa a ganhar dinheiro, troca de carro, troca de casa, a primeira coisa que a galera fala é: caraca, fulano ficou marrento pra caramba agora. Só quer saber de amigos chiques, só anda com esse carro pra lá e pra cá, nem olha mais pra galera raiz, né? Parece brincadeira, mas o subconsciente sabota o seu movimento quando você questiona se o sucesso é realmente bom, se o sucesso não vai fazer você ser visado, né, para alguém sequestrar sua família ou te roubar, e aí por isso você não dá passos. Olha que coisa diferente, que coisa louca. Então, na Fábrica Empreendedora, o que a gente viu bastante
é que as pessoas têm muito medo de se comprometer consigo mesmo, de olhar para o próprio negócio, projetar o sonho e falar, cara, eu quero chegar aqui. E para chegar aqui eu tenho que movimentar, mas quando chegar aqui na metade eu me saboto. Porque eu não defini muito bem o que é aqui. Ou então eu defino o que é aqui, assim, né? Em vez de falar que eu quero lá em cima, eu quero aqui, né? Porque eu vou me conformar com isso aqui. Eu quero comprar um apartamento de 3 quartos, mas se vier um de 2 quartos eu vou me conformar com isso, porque eu não ia conseguir mesmo de 3 quartos. Não é assim que age o empreendedor de alto nível, independente de onde ele esteja, dentro de uma corporação ou dentro do seu próprio negócio. O empreendedor é aquele cara que tem uma visão e busca realizar, então ele está sempre se mexendo para conquistar, independente do cenário. Olhar o mapa, buscar as brechas para poder chegar no objetivo final, lá em cima. E isso exige de você persistência, comprometimento, manobras. Olha que louco, né? Porque a gente tinha agendado aqui, cadastrado para hoje, 200 pessoas. Olha que interessante. 200 pessoas se inscreveram para esse webinar pelo site. Tem uma galera que entra também diretamente pelas minhas mensagens de Facebook e Instagram. Então a possibilidade que a gente tivesse aqui hoje, 400 pessoas. Tem algumas pessoas me xingando por aí, porque tentaram acessar o YouTube e bateram lá e não conseguiram ver o vídeo, porque o YouTube está rodando aqui até agora. Até agora ele não corrigiu. E eu estou com ele aberto porque tem gente acessando lá ainda. E eu estou direcionando, gente, entre pelo Instagram e tal, para poder assistir. Mas o que é louco é que não dá para travar no problema. É preciso se mexer. Então, quando deu o problema ali, automaticamente eu liguei aqui embaixo e comecei a transmitir, tanto por Facebook quanto por Instagram. Porque eu não podia não transmitir, eu tinha um compromisso para seguir, tinha que fazer isso acontecer, persistir, de forma comprometida. Temos aqui 40 no Instagram e 20 e poucos no Facebook. Isso que tem o entra e sai, no final ele dá audiência para a gente vai ver. E é o que o empreendedor precisa fazer. Independente do cenário, independente do problema, independente do desafio, ele tem que se mexer, reagir, fazer diferente. Porque fazer da forma que ele estava fazendo não vai chegar naquele resultado. E isso a gente trabalha bastante na Fábrica Empreendedora. Quem quiser depois, dá uma olhada lá no site www.fabricaempreendedora.com.br. A gente vai lançar a turma agora no início do mês que vem, né? Uma turma exclusiva para 10 pessoas. Um encontro bem legal de troca, aprendizado, reconfiguração mental para a gente mudar a mentalidade de quem quer empreender e como quer empreender, para que você consiga chegar nos seus resultados. Porque independente de como está o cenário, ele sempre vai ficar mais complexo, porque as pessoas estão chegando mais bem preparadas e todos precisam se preparar para chegar lá. Então, dentro dessa linha de medo que todo mundo escreveu, todo mundo construiu aqui comigo, a parte interessante é entender que a nossa jornada como seres humanos, ela o tempo inteiro está cercada pelos medos, pelos desafios, pela nossa vontade de fazer diferente, mas que em muitos momentos aquele que é o botão sabotador que está dentro da gente também age para a gente não se mexer. Então, pessoal, chegando aqui na reta final do nosso encontro hoje, que foi um encontro meio dinâmico por ter essas mudanças aqui, queria deixar um abraço aqui, principalmente para o Tibério Lemes, meu grande parceiro que lutou comigo aqui até o final para tentar botar o YouTube para funcionar. Não entendo, eu acho que alguma configuração de horário talvez tenha dado bug na ferramenta, mas estamos aqui firmes e fortes. Eu estou vendo que a galera está acenando para mim aqui, então eu vou ver com a galera do Instagram, muita gente aqui, Rafa, Jason, Léo, Marquinho, Tibério também está aqui no Instagram. Cara, uma galera gigante aqui andou, né? Eu não vou conseguir ler todo mundo porque eu estou com o Instagram e o Facebook aberto. Gabi, beleza, Gabi? Vamos nessa, né? Todo mundo aqui mandando alô aí. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Eu sempre faço um por mês, né? Eu arrumo um buraco aqui na minha agenda.
e construo um desse por mês para poder trocar com vocês. Queria agradecer a todo mundo que mandou, né, as preparações para essa atividade, porque as pessoas mandaram por e-mail, tiveram um carinho de parar um momento do dia para escrever uma estrutura, cara, para a gente poder conversar sobre isso. É muito legal, né, a dedicação das pessoas, né, para fazer isso acontecer. Então, a todos vocês que mandaram sugestões de temas, né, obrigado, galera. É isso mesmo, a gente tem que trocar para poder aprender e chegar num lugar diferente. Então, para minha grande parceira, sócia, Carol Teles, um beijo para tu. A todos os meus amigos, Renatão, Tubarão, Débora, todo mundo, uma galera aqui unida, firme e forte aqui, né? Principalmente a galera que... Galera, vocês que vieram do YouTube diretamente para cá, obrigado aí. Persistência e comprometimento com vocês mesmos e fazendo valer aqui para não ficar triste e depressivo depois que a ferramenta não funcionou, né? Então, olha que legal, para quem não sabe, aí no meu Instagram, a galera que está no Facebook, vai lá no meu Instagram, alessandromendes.com.br, @alessandromendes.com.br, vocês vão ver o perfil que eu criei para falar um pouco sobre a minha jornada com a chegada da minha filha, com a Maia, um projeto que eu chamei de O Pai Empreendedor. Muito louco, eu estava viajando para o Rio para fazer o Empretec e comecei a perceber que a minha cabeça já está mudando na forma de pensar só pela chegada da minha filha, que vai chegar em dezembro. E aí comecei a conversar com vários amigos empreendedores e perguntando para eles qual foi a influência da paternidade, da maternidade nos negócios. Todo mundo responde que a influência é total. Através de uma pergunta simples. Se você tivesse empreendido e não tivesse filhos, sua empresa seria igual ela é hoje? Ninguém consegue responder que sim. Mudo a pergunta. O que você acha que mudou na sua empresa por você ter filhos? E aí o que aparece são metas mais desafiantes, comprometimento, né, porque você quer dar o melhor para eles. Né? Então, a paternidade ela muda a forma de você fazer negócio, muda a forma de você pensar em projeto, muda a forma de você agir. E eu estou sentindo isso na pele. E aí eu montei esse projeto, O Pai Empreendedor, que tem um Instagram também. Vou começar a postar a minha jornada com a Maia lá e como a chegada dela está influenciando a minha mente. Então, se você quiser seguir também lá no Instagram, tudo junto, né? O Pai Empreendedor, empreendedor.com.br. Até semana que vem a gente bota no ar o site para poder postar os textos aí sobre essa jornada familiar de construir negócios de forma sistematizada. E para vocês que querem aí participar também dessa mudança de mentalidade, desse grupo, né, que se une em prol de trocar e compartilhar ideias, acessem aí o site da Fábrica Empreendedora, fabricaempreendedora.com.br. Turma fresquinha saindo agora no mês de outubro, né? 10 pessoas aí de forma exclusiva e dedicada durante 5 encontros para a gente poder trocar bastante, né, e fazer esse negócio acontecer. Beleza? Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que estiverem aí participando ativamente. Depois eu vou entrar aí e tentar responder as perguntas, né, e interagir. Vou tentar gravar esses vídeos e deixar ele no ar. Então, se quiser compartilhar com alguém, fique muito à vontade. Um grande beijo no coração de todos. Galera do Facebook, que é o celular de baixo. Galera do Instagram, que é esse celular de cima. Um beijo aí para vocês, uma excelente noite, fiquem com Deus e tragam sempre isso para si. O empreendedor é o cara que idealiza e realiza, independente de onde ele está, se é dentro de uma corporação ou se é tocando o seu próprio negócio com o seu coração, esse cara realiza. Um beijo para vocês, obrigado aí galera, até o mês que vem com a próxima live para a gente poder trocar e aprender. Um abraço galera, valeu!